a pretensão de encerrar qualquer assunto, mas, ao contrário, trazer à tona, multiplicar e fomentar ideias. O Interfaces tem o objetivo de tratar de temas que envolvem direito de família e psicologia de forma leve, didática e bastante empática, abrindo diálogo sobre questões delicadas e relevantes no âmbito das relações familiares e levando informação de qualidade aos ouvintes. É apresentado por Ana Carolina Trindade, advogada e professora especialista em Direito de Família e Sucessões, e por mim, Lavínia Lins, psicóloga clínica e escritora. Convidamos você a embarcar com a gente nessa viagem. Apertem os cintos. Para esse primeiro episódio, nossa convidada para bater um papo conosco é a Marcele Oliveira. Bem-vinda, Marcele. Obrigada. A Marcele é advogada e professora, mestre em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco. É mãe do Martim, de 4 anos, casada com André, feminista, praticante da escrita terapêutica, coautora do livro Inéditas, no qual escreveu um ensaio sobre a desromantização materna. Ela é intérprete de sonhos. Me apresentou a meditação e é herdeira de um refúgio no interior de Alagoas, que tem as mangas mais doces do Brasil. Por favor, já tô na fila. Não poderíamos ter uma apresentação melhor que essa, gente. Pelo amor de Deus. Bem-vinda, Marcele. Nós não poderíamos ter outra convidada para falar melhor sobre a culpa materna, né? Amei. Muito bem, eu já vou começar com um clássico, Marcele, que eu sei que vai dar o que falar. Porque a gente vive reproduzindo aí sem perceber. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. O que você acha? Tô fora. Quem quiser que carregue. Eu carrego. Assim, de fato, a gente, mães, percebe que realmente faz parte da realidade da maioria, absoluta, né? Mas, assim, comigo, não que eu seja uma pessoa especial ou tenha qualquer coisa demais, definitivamente não é isso. Mas é assim, eu digo que cada um tem a sua cruz, né? Cada um vai carregar, vai lidar com as suas questões. E sorte ou não, não sei bem, mas a culpa não tem. Não é uma questão que me afeta, que me paralisa, que me angustia ou que faz parte dos meus dias, assim. E isso não é de hoje. Quando eu olho para trás, quando eu olho para as minhas questões, para os erros que foram cometidos, para os acertos, enfim, que eu vejo o que é que eu acho que podia ter sido feito, o que é que eu acho que não podia, enfim, não me vem esse sentimento, essa angústia, poxa, foi horrível, eu não devia ter feito isso. E, gente, eu já fiz muita cagada, muita mesmo, não foi pouca não foi pouca. Agora, eu não sei, eu prefiro pensar que naquele momento da minha vida, o repertório que eu tinha era aquele, que me permitiu fazer aquilo que eu fiz naquele momento, né? Perfeito. Então, assim, hoje eu não faria aquilo que eu fiz quando eu tinha 18 anos. Mas quando eu tinha 18 anos, eu não tinha o raciocínio que eu tenho hoje. Eu não tinha a terapia que eu tenho hoje. Eu não tinha as vivências que eu tenho hoje. Então, quando eu tinha meus 18 anos, o que a minha vivência tinha me permitido perceber, entender, achar que dava para ser feito, era aquilo, né? Paciência, foi o que rolou. Hoje, não faria mais. Outras coisas, sim, continuaria fazendo ainda da mesma forma. E assim a gente vai. E esse é um lema que eu levo na minha maternidade, né? Assim, eu sou mãe de um filho, mãe de Martim, como a Carol falou, de 4 anos. Não tenho outro filho ainda, quero ter. Mas é a minha primeira experiência materna, digamos assim, né? E eu nunca tive a pretensão de ser a mãe perfeita. Nunca. O meu compromisso sempre foi ser o melhor que eu pudesse ser. Isso sim, eu vou dar o meu melhor. O que eu puder fazer, o que estiver ao meu alcance, eu vou fazer. Agora, sem entrar na noia que esse melhor seja a perfeição, né? Não, longe disso. Então, assim, poxa, quero ser a melhor mãe que meu filho puder ter, quis, né, enfim, amamentar o máximo que eu pudesse. Eu tinha o compromisso ali de amamentar até os 2 anos, no mínimo, eu realmente sempre quis isso, quis muito isso. Então, eu sempre tive isso. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, com essa questão da amamentação, sempre foi muito tranquilo na minha cabeça que seria assim, eu quero muito, eu sei que faz muito bem pra ele. Mas se não rolar por alguma questão externa a mim, sei lá, mastite uma em cima da outra, precisei começar a trabalhar, ele desmamou,
não tô aguentando mais, ele tá acordando muito de madrugada, eu não tô dando conta, vou precisar tirar. Enfim, eu sempre tive muito tranquila nesse sentido, de que esse é o meu desejo, é o que eu quero fazer. Eu vou até quando der. Quando não der mais, quando aquilo estiver me consumindo, quando acontecer alguma outra coisa no meio do caminho que atrapalhe, ok, eu fiz o que eu podia fazer para chegar naquele objetivo, né? E assim é que eu vou buscando lidar aí com essas questões, né? Esses pesos que a maternidade pode, infelizmente, trazer para nossa vida. Isso que você fala é super interessante, porque, é assim, convoca a gente a pensar uma naturalização da falha, né? Que muitas vezes, para algumas pessoas, parece impossível de alcançar. Para outras, acaba sendo alcançada enquanto processo, parece que não termina nunca, né? Mas por meio de uma psicoterapia, de uma análise. Então, você tem essa história com o processo de ressignificação das coisas ou é algo natural? A minha intenção é fazer com que as pessoas que estão nos escutando e nos assistindo que de alguma forma percebam que a gente não nasce assim, nossa, é uma exclusividade da Marcele. A Marcele tem essa característica, a história de vida dela deve ter sido fácil, maravilhosa, ela deve ter tido uma mãe incrível e por isso ela é assim. Você é um produto feito ou não é bem isso, é um processo de construção assim como a maternidade. E aí eu já puxo para um segundo, já amontoando, né? Quando ou como você se percebeu mãe, como foi esse processo para você? É algo que nasce pronto, estou grávida, sou mãe? Não, definitivamente. Assim, eu sempre tive dentro de mim, desde que eu me recorde, o desejo de ser mãe. Isso sempre existiu em mim. Assim, eu sabia que em algum momento da minha vida isso ia acontecer, era realmente uma coisa que eu queria muito. E isso não mudou depois que eu tive o Martim, né? Muito pelo contrário. E aí, diante desse desejo, dessa vontade que eu tinha, eu, claro, pensava muito sobre o assunto, imaginava como é que seria, como é que não seria. E aí, uma coisa super interessante que aconteceu comigo com relação a isso foi o seguinte. Antes de ter o Martim, antes de engravidar, eu sempre pensava assim, poxa, eu acho a adoção um negócio tão maravilhoso, um negócio tão bonito, um negócio tão fantástico. Eu queria muito adotar uma criança. Mas, sendo muito sincera, assim, eu tenho muito medo de adotar uma criança e se eu tiver também um filho da minha barriga, eu tenho medo de não conseguir dar tratamento igual para eles, assim, digamos. Eu tinha medo de que se eu tivesse um filho da minha barriga e eu tivesse um filho adotado, fosse rolar algum tipo de diferenciação ali entre os dois. Isso antes de engravidar, né? Quando eu só ficava imaginando, pensando sobre o assunto e tal, eu achava que talvez pudesse ser que eu terminasse amando mais, enfim, não sei, aquele filho que saísse da minha barriga do que aquele filho que fosse adotado, ainda que eu tivesse também essa vontade de ter uma criança adotada, né? E aí, tudo bem. O tempo foi passando e eu engravidei. Engravidei do Martim e tive uma gestação muito tranquila, graças a Deus, consegui fazer o mestrado inteiro em outro estado, estando grávida, então indo e vindo, foi realmente assim, um presente a minha gestação. E o Martim nasceu, né? E aí, quando o Martim nasceu, é que a gente começa a ter uma dimensão da coisa, né? Porque, assim, definitivamente, aquele pacotinho, aquela coisinha que saiu de dentro de mim no hospital, que veio pro meu peito, que veio pra mim... Sim, eu amava aquele pacote. Eu amava muito aquele pacote. Mas o Martim de hoje... O meu filho de 4 anos, meu Deus, eu não consigo explicar o quanto mais profundo, o quão maior, o quanto esse amor cresceu e se multiplicou e tomou conta, não cabe dentro de mim, né? Então, eu amava o Martim quando ele nasceu, mas hoje eu amo o Martim muito mais do que quando ele nasceu, porque eu descobri isso depois que ele chegou pra mim, que esse amor é uma construção, é uma construção. Então, é a partir da minha vivência com ele, do dia após dia, ele estando ali comigo, a gente interagindo, eu cuidando, eu fazendo ele viver de fato, alimentando, dando banho, colocando para dormir e tudo mais. É assim que vai surgindo. É com ele olhando para mim, é com ele rindo para mim, é com ele me abraçando, é com ele dizendo que me ama. É assim que a coisa vai crescendo. Não importa se é da barriga. Né? Pronto. Aí onde eu ia chegar. Depois que o meu filho da barriga nasceu, que eu vi como é que esse amor se constrói, aí eu concluí, eu percebi. Digo, meu Deus, que tolice a minha. Eu jamais
teria essa coisa de, pelo menos comigo, né, de diferenciação da minha parte, porque esse amor é um amor que é construído. É depois que o Martim chega pra mim que eu começo a construir esse amor. Então, se eu decido de fato adotar uma criança hoje, esse amor com essa criança que eu venho a adotar também vai ser um amor construído da mesma forma que tem sido o meu amor com o meu filho, né? Mas aí também já naquela pegada, eu não vou aqui ficar me culpando porque antes eu pensava dessa forma, né? Porque eu não tinha essa experiência. Foi a partir da experiência que eu tive depois que o Martim chegou é que eu pude perceber que não ia rolar esse lance de diferenciação, porque definitivamente é um amor construído, assim, cada dia aquilo vai ficando maior, 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 e é impressionante como só cresce e parece que não vai nunca ter fim, né? Assim, não vai chegar um momento que diz, pronto, amei todo o meu amor que eu tinha pra dar ao Martim, chegou aqui. A sensação que eu tenho é que até o último dia da vida que a gente tiver junto, eu e ele aqui nesse plano, esse amor vai estar cada dia maior, 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 maior. É tanta preocupação logo quando a criança nasce, Sim. é tanta coisa que a gente tem Sim. que pensar, é tanta gente dando pitaco, Sim. né? Sim. Que às Sim. vezes a gente nem consegue parar. A gente fica pra sufocado. ter, a gente fica sufocado para Isso. ter esse contato que a gente Isso. precisa muitas vezes ter para a construção desse vínculo e ele acaba realmente se dando no dia a dia, né? Isso. Outra, você estava falando aí sobre a questão da culpa, de que você é diferente, que ela nunca lhe atingiu. E o que é que eu notei? Esses dias, é muito comum a gente ouvir relatos de culpa. Eu sou uma das eternas culpadas, eu preciso trabalhar isso. E aí, você falou a questão da amamentação, por exemplo. Eu tive muita dificuldade na amamentação da minha filha, embora eu também tivesse me preparado bastante para isso, né? Era colocar peito no sol, era, enfim, fazer tudo o que diziam para fazer, para preparar para a amamentação, para o parto normal. E acontece que não foi nada daquilo que eu planejei. Meu parto não foi normal. Eu não consegui amamentar praticamente nada, né? O que a minha filha tomou de leite materno era que a gente tirava na bombinha até que secou, porque não tinha o estímulo natural e secou. Embora tivesse todo esse preparativo, eu me senti culpada num primeiro momento, né? Era a enfermeira que orientava a amamentação saindo da minha casa, eu tentando colocar a minha filha para mamar e sem conseguir, e chorando porque eu não estava conseguindo. Mas aí o que a gente precisa perceber? Muitas vezes a gente acha que a culpa é nossa, porque ali eu achava que a culpa era minha, né? E a culpa não é nossa. A culpa muitas vezes vem da cobrança de que tem que amamentar, de que se você não amamentar, a culpa é sua. É interessante também reconhecer a culpa, porque o que eu percebi esses dias, eu fiz até uma pesquisa no meu Instagram, coloquei, mãe, você se sente culpada? Todas as que responderam disseram que sim. E aí eu perguntei também, você acha que a culpa é em virtude de uma autocobrança ou de uma cobrança externa? O que me surpreendeu foi que a maioria respondeu que era resultado de uma autocobrança. Mas essa autocobrança vem desse lugar que já está construído. Essa falta de percepção de que essa autocobrança, na realidade, ela vem de toda uma cobrança externa, porque existe uma cultura, uma naturalização de que o papel de cuidar é da mãe. Sim. E assim, a sociedade ela vai colocar pra gente o que é o certo e o que é o errado, né? E a gente, infelizmente, vai assumir. A gente vai internalizar isso. A gente vai colocar isso pra dentro da gente. É cruel. Então, por mais que a gente diga que é uma autocobrança, isso não nasceu dentro da gente, né? Isso vem de algum lugar. Então, quando eu acho que meu filho só vai criar vínculo comigo se eu amamentar, por mais que eu ache isso na minha cabeça, isso não brotou do nada na minha cabeça, né? Isso veio de algum lugar. E eu assumi isso pra dentro de mim. Eu trouxe isso pra dentro de mim. Trouxe isso pra minha realidade. E aí eu enxergo isso como uma autocobrança, por exemplo, né? Então, assim, realmente é muito importante que a gente tenha essa percepção de tudo isso. E já puxando nesse sentido do que você falou, do papel, né, que a sociedade vai colocar pra gente, de que a mãe precisa isso, precisa aquilo outro, e aí a gente nasce um filho e a gente fica nesse desespero, nessa angústia, porque eu sou a mãe, porque eu tenho que dar conta de tudo, porque eu tenho que dar conta do meu filho, porque se não for eu, porque sou eu, porque eu sou a mãe. Tá, tudo bem, ok, você é a mãe, ele saiu de dentro de você, mas peraí, existe vida,
né? Existe vida para além daquela situação ali, daquele recorte. Eu me lembro que os meus primeiros 15 dias, assim, em casa, eu olhava pro teto e fazia, meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? O que é que eu fiz da minha vida? Por que é que eu fui inventar isso, né? Porque, assim, eu acho que eu tenho sorte, porque pra mim foram só esses 15 primeiros dias, realmente. Depois a coisa já começou a se tranquilizar e eu já consegui encontrar o meu lugar ali naquele, né? Foi só esse período curto, realmente. Só que assim, é tanta coisa pra gente organizar dentro da cabeça da gente, mas é tanta coisa que a gente não sabe nem por onde começa. Por que é a mãe que tem que dar conta de tudo? Por quê? Por que sou eu que tenho que dar conta de alimentar, tenho que dar conta de limpar, tenho que dar conta de fazer o menino viver bem? Por que sou eu que tenho que saber das vacinas? Por que sou eu que tenho que procurar o pediatra? Entre as 50 opções que eu encontrei, eu tenho que filtrar e decidir quem vai ser o pediatra do meu filho. Por que eu tenho que estar ligada se ele vai precisar de uma TO, se ele vai precisar de uma fono, se ele vai precisar... Por que eu tenho que pesquisar as escolas mais adequadas? Por que eu tenho que saber quanto é que ele calça, Isso! quanto é que ele veste. Onde é que estão as meias? Por que eu que tive que montar o quarto inteiro antes? Por que eu, mãe? E por que é o pai a figura que ajuda? Porque ajuda. Eu acho essa história do ajuda terrível. Terrível. Precisamos desconstruir essa E ideia. o cara ainda vai ser colocado num pedestal gigantesco se ele ajudar. É o paizão, né? porque ajuda. Isso. Eu passei por uma experiência nesse sentido. No início da vida do meu filho, eu tenho um filho com 1 ano e 6 meses, o Heitor. E aí, uma pessoa próxima, assim, da família, de algum modo, disse assim, nossa, Lavínia, como o Renato, que é meu esposo, como o Renato é incrível, assim, é um pai, nossa, ele ajuda muito. Aí eu olhei, ajuda? Não, ele não ajuda, ele cumpre o papel. Foi combinado, inclusive antes da gente ter um filho juntos, né? Precisamos lembrar que isso é em conjunto, de algum modo. Pelo menos foi comigo, então nós chegamos a um acordo. Dá pra você dar, como é que a gente vai fazer? Claro, isso foi uma opção, foi do nosso jeito, né? Planejado, convocado dessa forma. Mas a gente precisa lembrar que existem papéis do pai, papéis da mãe e papéis que se confundem. Né? Por que o pai não tem um peito para dar, mas ele pode ofertar a mamadeira quer seja da fórmula, quer seja... E aí é a única coisa que ele não tem o peito. A única. Pois é. Todo o resto, Ele tem. ele tá completamente apto. Completamente. Todo o resto. É interessante com relação a essa questão da mamadeira da fórmula. Como a minha filha praticamente não mamou, então a gente tinha que deixar tudo preparado na madrugada, né? Pra agilizar ali, pra fazer as mamadeiras também. Quem é que levantava pra fazer isso? Meu marido. E todas as noites era ele. Tanto é que até todas as noites, toda manhã, enfim, o dia todo. Tanto é que até hoje, quem faz a vitamina do jeito que ela gosta, é ele. E tem pessoas próximas que, minha filha, você não faz uma vitamina para sua filha? Você não se levanta para fazer uma vitamina da sua filha? É porque o pai não tem mão para fazer, nem tem responsabilidade e não pode fazer, porque tem que ser a mãe. Né? Então, é tão naturalizado na sociedade que chega a ser cruel com a gente. Né? E outra coisa interessante também, nessa pesquisazinha que eu estava fazendo essa semana, me surpreendeu bastante o fato de que, com relação a essa questão da divisão dos papéis parentais, se de fato esse dever de cuidado era da mãe, algumas pessoas responderam que sim. Mulheres? Algumas mães, todas mulheres que responderam que a responsabilidade, né, que elas se sentiam culpadas, todas responderam que se sentiam culpadas, mas nesse ponto, com relação a essa divisão de responsabilidades, o que me surpreendeu foi que ainda nos dias de hoje, algumas mulheres acreditam que esse dever de cuidado é um papel da mãe. É cultura, né? Então, como todo e qualquer, requer um tempo para ser desconstruída. Foi ao longo do tempo ali se consolidando e a gente está, inclusive, uma das nossas missões nesse projeto é trabalhar os temas que estão ali recorrentes e que, em tese, estão engessados e desconstruir, trazer para a mesa para desconstruir. Pois é. E aí, outro ponto interessante também
é que embora, e aí já trazendo para o meu lado, né, para o lado jurídico, embora no plano jurídico essa divisão de responsabilidades, né, ela já vem há muito tempo, desde a Constituição de 88, que estabelece a responsabilidade com relação a ambos os genitores, a autoridade vai ser exercida por ambos, os deveres com relação aos filhos são exercidos por ambos. O que a gente vê na prática, né, claro que essas atribuições acabam todas recaindo com relação à mãe. E ainda quando essa mãe, representando esse filho, procura o judiciário, muitas das vezes para fazer com que aquele outro genitor ele cumpra pelo menos a obrigação legal, muitas vezes ainda encontra também um judiciário machista. No próprio judiciário, né? Encontra também um judiciário machista, né? Isso, você não sabia como ele era? Por que você foi ter filho com ele? A culpa ainda vai ser dela. A culpa ainda é da Você que mãe. escolheu errado. Pois né? Pois é. Você sabia? Você não sabia quem lá era? Lá na ficha do cadastro, você deveria ter escolhido ser homem, não... Pois é. Você escolheu errado O desde... problema é como você nasceu. Gente, é surreal, assim. Nesse sentido, eu acho que é importante a gente invocar um conceito que existe na psicanálise da mãe suficientemente boa, né? E eu já fiz também lá no Minuto da Psico uma espécie de pesquisa, assim, o que é que você acha, o que é que você entende por mãe suficientemente boa? É aquela mãe que é excelente, né? Aquela mãe que é maravilhosa, é a mãe perfeita. Suficientemente, né, gente? Peraí, tem alguma coisa aqui que não tá funcionando, é só o suficiente, Isso. meu amor. E aí a gente se surpreende quando é convocada a pensar que existem movimentos que dizem a mãe suficientemente boa não é a mãe perfeita. A mãe suficientemente boa é aquela que sim oferta, ampara, dá colo, sustenta, maneja ali com cuidado, mas sobretudo é aquela mãe que de outro lado é humana. Pois é. A partir do processo de humanização da mãe, a gente também autoriza o filho, a filha a ser humano e a ser humana também. Exatamente. Quando eu tenho uma mãe supostamente perfeita, e isso aparece recorrentemente na clínica. Quando eu tenho uma mãe, assim, que me parece perfeita, eu me sinto na obrigação de ser perfeita. Eu sofro de uma angústia gigante porque, meu Deus, a minha mãe é perfeita, eu preciso ser como ela. Porque essa mãe, de certo modo, pelo exemplo em si... Me trouxe esse padrão, Exatamente. né? Não autoriza a errar. Exato. Então, muito possivelmente, ela não se autoriza a errar. E é um efeito, assim, em dominó. cascata, né? Eu sou aquela mãe supostamente perfeita, eu exijo do meu filho e da minha filha que sejam também perfeitos e acabou. Quando eu, enquanto mãe, reconheço a minha humanidade, reconheço que eu sou atravessada por falhas, por insuficiências, enfim, pelas lacunas que constituem o ser, eu também dou ao meu filho e à minha filha a mesma possibilidade. E olha que respiro. É a partir daí que a gente tem um processo que a gente pode chamar, bem entre aspas, de cura, porque a gente começa a entender que não é como está pré-estabelecido. E aí começa a convocar a pessoa a dar uma ressignificada nesses conceitos. Eu acho isso fundamental a gente manter isso, assim. Porque, vê, se a gente... Se a gente olha para o meu maternar, assim, tem muita gente que diz, mas você é uma super mãe, você é uma mãe incrível, porque eu, assim, lá em casa, graças a Deus, a gente tem uma situação de vida em que eu consegui passar todo esse tempo do meu filho com ele. Assim, a gente não precisou contratar uma babá porque eu não estava saindo de casa para trabalhar. Nesses 4 anos, não é que foi uma opção minha, assim, passar 4 anos sem trabalhar. Não, o que eu sempre quis, o meu desejo sempre foi assim, o primeiro ano do meu filho. Isso eu sempre tive. Se eu puder ficar o primeiro ano do meu filho em casa com ele, é o que eu gostaria que acontecesse. Mas aí calhou que veio pandemia, veio, né, assim, e aí eu terminei o mestrado nesse meio tempo. Então, até eu terminar o mestrado, a pandemia cessar completamente e eu consegui encontrar um emprego, né? Então, assim, as coisas estão acontecendo muito aos poucos, o que foi positivo para mim nesse sentido, que me permitiu ficar todo esse tempo com ele. E aí vem isso, as pessoas que vêm de fora e olham, não tem babá, amamentou por um tempão, é uma super mãe, dá conta de tudo, não sei o que. Eu disse, gente, eu não tenho interesse em carregar esse status, eu não tenho. Colocada no pedestal. Não quero. E assim, se você me vê com meu filho no dia a dia, você vai ver que eu digo isso a ele. Tem momentos em que, por exemplo, eu me lembro muito claramente da última final de semana que a gente foi pro interior, pra casa dos meus pais,
E eu tava dizendo que eu tava fazendo alguma coisa com ele. E eu disse, aí depois disso, você vai tomar banho com a vovó e vai fazer não sei o que lá com a vovó e depois a mamãe fica com você. Ele, não, eu quero com a mamãe. Eu disse, filho, ó, a mamãe não tem interesse em vir pra Junqueiro e passar o final de semana inteiro com você. Porque a mamãe tem coisas que ela precisa fazer sem você. Da mesma forma que você precisa ter o seu momento de brincar, de fazer suas coisas lá fora, disso e daquilo, as coisas que você gosta de fazer. Tem as coisas que a mamãe gosta de fazer. Então você veio pra Junqueiro, aqui a vovó te ama, o vovô te ama, o titio te ama, tá todo mundo aqui pra brincar com você. Então tem um momento que você vai brincar com a vovó, um momento que você vai brincar com o vovô, o momento que você vai brincar com o titio e o momento que você vai ficar com a mamãe, porque a mamãe precisa fazer outras coisas também. A mamãe é a pessoa. Exatamente, a mamãe é a pessoa e a mamãe não tem a intenção de se reduzir à mamãe. Não quero. E a gente precisa, rapidinho, Carol, licença, só pra não perder o fio. E a gente precisa também, que bom que foi pra você dessa forma, né? Mas tem também outras situações que trazem as mães para outra realidade, que tem que no 4º mês, se tem uma licença, voltar ao trabalho. Sim. Ou que até antes mesmo disso. Eu lembro Sim. quando eu tive, foi no meio da pandemia, então eu tive o privilégio de fazer isso de casa, mas com uma semana que eu tive o Heitor, eu já estava trabalhando, já estava atendendo pela clínica online. Então, enfim, cada uma, né, com a sua realidade. E isso também não faz da gente menos ou mais. Exatamente. Já voltou a trabalhar. Exatamente. Isso. É preciso que a gente lembre que mais do que o tempo enquanto quantitativo, o tempo de qualidade que você oferta e tá ali junto com seu filho e com sua filha, esse tempo é o que conta. É esse que ali vai ficar nas memórias, sabe? Então é importante que a gente lembre disso. Eu não tenho tempo, minha vida é maluca, eu sou mãe, eu sou isso, eu sou bombril, faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Show. Mas quando você tá dentro do seu possível, tá? É importante botar bem em letras garrafais. Você consegue ofertar um tempo de qualidade, você curte também estar ali. É um momento em que você também se dá o direito de ser humana, você tem um tempo pra você. Às vezes eu só tenho, Lavínia, quando eu tô me deslocando pro meu trabalho, eu escuto alguma coisa, então tenha seu tempo. Construa os momentos também da sua individualidade. É muito importante. Com certeza. Essa fala da Marcele levanta 2 pontos que eu acho interessantes. Um é esse de ser colocado no pedestal, onde não se permite errar, onde não se permite falhar, e é uma cobrança externa, mas que é possível que determinadas mães incorporem isso e se torne uma autocobrança, né? Como algumas entendem que é uma autocobrança, quando na realidade tudo vem dessa cobrança externa, a meu ver. Sim. E outro ponto é o de se cuidar, de ter o seu momento, né? Como é que eu vou ser uma mãe suficientemente boa se eu não tenho nem tempo de lavar um cabelo? Exatamente. De ter um momento para ficar só. Isso. Pra, às vezes, não falar com ninguém. Isso. Né? Porque às vezes a gente se sente até culpada por isso. Eu queria ficar só. Ai, meu Deus, mas a minha Por que filha... que eu tô sentindo Porque isso, eu tô né? sentindo isso. Será que eu não amo Será minha que eu não... filha? Porque eu quero ficar sozinha, né? A gente tem que lembrar que para cuidar de alguém, a gente tem que estar minimamente bem cuidado. Né? Exato, tem que estar emocionalmente bem. Exatamente. Como é que eu vou ser uma mãe que vou criar um filho, né, que tenha uma inteligência emocional se eu não estou emocionalmente bem? Exatamente. Então, assim, eu acho que esses 2 aspectos, essa questão do autocuidado, que muita gente deixa de lado a partir da maternidade, que acha que tudo tem que ser direcionado ao filho, é um ponto que é importantíssimo. A questão do trabalho também, né? Porque do retorno ao trabalho, eu digo porque eu reconheço por mim mesma. Quando eu voltei ao trabalho, para mim foi muito difícil esse retorno, né? De não passar. E olha que eu consegui passar praticamente 6 meses, né? Porque eu emendei a licença com as férias, então foram quase 6 meses. E mesmo assim, esse retorno para mim foi muito difícil, foi muita culpa, né? Aquele ditado de que ser mãe é padecer no paraíso é outra coisa no paraíso, né? Defina um paraíso. E aí você me faz lembrar de uma campanha super importante que a gente está atravessando, né? Todo mês de maio a gente tem um mês em alusão à saúde mental da mãe, né? A gente tá vivendo o Maio Furtacô. Então é importante, assim, mães se deem a oportunidade de fazer uma psicoterapia, uma análise, de conversar com outras mães, porque a gente tem a oportunidade de se encontrar em outros momentos, né? Temos um livro juntas e aí a gente tem um café. Uma vez por mês a gente batalha para garantir que a gente vai estar lá e a gente começa a falar e quando o assunto é maternidade...
Aí vão-se as horas, né? O pessoal fecha as portas e manda a gente tá sair. lá, Porque a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa ter um lugar que seja acalento, que seja acolhedor. Então, busque esses espaços, busque esse acolhimento que você oferte a você mesma e que você também tenha de outras pessoas em seu benefício, porque é essencial. Com certeza. Pois E, assim, eu me lembrei agora, Lavínia, falando, semana passada, eu acho, tá com talvez 10 dias, que eu tive um encontro com as mães da escola do meu filho. E aí a gente, nesse encontro, tem uma psicóloga também, né, a Beth, inclusive, que tem um filho lá na turma da gente, e a gente conversando e tal. E como tem a presença da Beth, que é uma psicóloga que trabalha muito com o infantil e adolescente também, aí todo mundo, eu digo que ela é o nosso salva-vidas, assim, o nosso socorro, né? Toda dúvida que a gente tem do que a gente precisa fazer, de como a gente deve agir, Beth, meu filho chama ela assim, Beth, o que é que eu faço? O menino não quer ir pro judô. Eu já fiz de tudo. Eu vou dizer a ele que eu vou cancelar o boneco. Mas veja bem, não tem certo e errado. Cada um vai fazer do jeito que funcionar. Aqui em casa eu prefiro fazer assim, prefiro fazer assado. Mas o que eu queria dizer aqui? Nos encontramos semana passada na presença da Beth, que é a psicóloga, né? E aí todo mundo fica meio assim, de falar o que é que acontece na real, porque tá ali a psicóloga, né? Que vai dizer o que é certo e o que é errado, não sei o quê. Mas aí a gente conversando, e aí algumas mães dizendo, inclusive eu falando, que eu perco muito a paciência, assim. Eu perco muito a paciência com muita facilidade. Quem não, né? E eu, graças a Deus, nunca bati no meu filho. Espero conseguir chegar ao fim das nossas vidas sem bater no meu filho, porque não é uma questão isso, assim, tipo, a gente, não é sequer discutível, eu acho, essa questão da palmada é possível, o espancamento aqui não é possível, não, eu acho que a palmada é impossível, mas enfim, isso é papo pra outra conversa, né, e aí eu falando, jogando na mesa, gente, eu perco muita paciência, eu grito com o Martinho, eu não gostaria, mas tem horas que eu não aguento e eu grito. E aí, ao mesmo tempo em que eu grito e fico mal porque eu gritei, eu penso, eu também sou humana. Assim, tudo bem, eu tenho que fazer o meu melhor pra conseguir lidar com ele da forma adequada, porque a criança é ele e o adulto sou eu. Então, eu, adulta, tenho que dar conta dos meus BOs. Eu que tenho o cérebro maduro e o meu filho não tem, né? Mas aí, quando eu grito, o que é que eu faço? Sempre. Depois ele chega pra mim, quando assim, na hora que passou o momento do estresse, ele chega pra mim e faz: mamãe, por que você tava feia? Aí eu digo, feia. Olha só que interessante. Aí eu digo, às vezes, se eu ainda estiver muito irritada, eu digo, porque você tava fazendo coisa muito errada, filho. Quando eu já tô melhor, aí eu digo, porque a mamãe não deu conta de sustentar os BOs. Nossa, obrigada por isso. Mas aí, eu temos sempre uma humana no meio. em algum momento, eu sempre depois, eu peço desculpa pra ele. Sempre. Perfeito. Eu digo, filho, eu gritei com você e eu não devia ter gritado. Você fez coisa errada, sim, mas isso não autoriza a mamãe a gritar com você. A mamãe precisa dar conta de segurar os BOs dela e de não gritar com você. Então, eu sempre peço desculpa pra ele, mesmo que seja assim, 5 horas depois do que aconteceu. É o momento em que eu me senti preparada pra isso, eu vou pedir desculpa pra ele. E aí, eu jogando isso na mesa, nesse encontro de mães lá, aí todo mundo fazia, ai meu Deus, graças a Deus. Não só sou eu, não é só na minha casa que isso acontece, né? Então, assim, é interessante dessa lógica esse do relato perfeito. desse alívio com relação às outras mães, porque a cobrança é tão grande que você não se sente capaz de confessar, de reconhecer que grita, que erra, que falha. É o medo justamente de ser julgada pelas outras. Porque a gente colocou o patamar do perfeito. Pois é, eu tenho que ser perfeita, eu não posso gritar, eu não posso me destemperar, enfim. E aí não posso ser humana. Se a gente carrega essa ideia, a gente transmite pro filho e pra filha a ideia de que ele e ela também não podem, né? Então, quando... É assim, reconhecer que a falha existe, de que ela é possível. E tem algumas pessoas que têm muito medo, Marcela, isso que você falou é muito interessante, porque tem pessoas que dizem assim, mas eu vou pedir desculpas pro meu filho. E onde é que fica a hierarquia? E ele vai me respeitar, depois ele vai... Né? Gente, não é assim. Exato. Né? Não. Você errou e erros estão ali, acontecem. objetivamente você falando. É mãe e pai, você é ser humano, isso. Então, né, não tem como. Eu sempre digo, eu não quero meu filho uma criança obediente. Eu não quero. Eu não estou criando meu filho para ser uma criança obediente. E problema da escola que vai ter que lidar com a criança que não está sendo criada para ser obediente. Problema das avós que vão ter que ficar, se virem, se resolvam, mas eu não crio meu filho para ser uma criança obediente. Porque para ele ser obediente, eu entendo que uma criança, ela só é obediente, assim, no cego,
através do medo. Uhum. A obediência vai vir através do medo. Que passa. E eu, depois vem exatamente, outras coisas. isso. E eu, assim, eu não quero respeito pelo medo. Eu não quero que o meu filho me respeite porque ele tem medo de mim. Não é isso que eu quero com ele. Então, assim, eu quero que ele me respeite porque ele confia em mim. Porque ele sabe, ele percebe que eu tô ali enquanto adulta, pessoa mais velha, pessoa madura, que criou ele, que fez ele viver, que deu conta de alimentar ele, enfim. Então, eu quero que ele me respeite pelo amor. Agora, Sim. isso dá um trabalho do Sim. cacete. Dá. Muito mais trabalho do que pelo medo. Porque é muito mais fácil eu gritar e ele parar, né? Mas no amanhã, Exato. todo mundo A agradece. minha esperança é essa. É o meu mantra vai diário. dar certo, É. vai dar certo. Em algum momento eu vou colher esses frutos, né? Porque eu podia, quando ele tá, sei lá, fazendo alguma coisa errada, pegando alguma coisa que não pode, dar um grito e ele soltar imediatamente aquela coisa. Mas eu prefiro quando eu consigo, obviamente. Lembram que eu disse que eu também grito? Mas quando eu consigo, o meu ideal, né? O que eu tento é, filho, não dá pra mexer nisso. Porque isso pode quebrar, pode lhe cortar, vai sair sangue, a gente vai precisar ir no hospital, nananana. Pra ele assimilar isso, eu tenho que repetir isso 30 vezes. Se eu tivesse dado um grito, teria resolvido ali naquele momento, porque ele ia ter tido susto, ele ia ficar com medo do grito que eu dei e ia parar, né? Mas aí é onde vem essa lógica. Não quero uma criança obediente, não quero uma criança que cresça com base no medo. Eu quero uma criança que cresça com base no amor. E esse susto e esse medo, eles vão sendo diluídos com o passar do tempo. Então, se não tiver mais medo nem susto, o que é que fica? Né? Como é que eu vou fazer pra ele me Isso, obedecer? então acabou. Né? Não é sobre a relação não pode ser baseada nisso, porque isso, de certo modo, vai se perder no meio do caminho. Só que quando você estabelece uma relação humana, respeitosa, baseada nessa confiança, aí é outra coisa. Aí você cria um ser humano capaz de, dentro de um possível, lidar com seus afetos, lidar com o mundo que está o tempo todo atravessando, provocando e, enfim, convocando esse ser humaninho que em breve vai crescer, viu? Você já notou que seu filho cresceu? Ai, meu Deus, tanto. É impressionante como passa rápido. Muito rápido. Muito rápido. Outro dia eu também estava vendo um post sobre isso, né? Assim, como é que a gente aguenta esses primeiros meses? Como é difícil isso? Aí era sempre o que eu pensava. Meu Deus. Vai, assim, daqui a 20 anos... 20 anos parece muito quando eu olho assim, mas se eu pensar que eu vou viver uns 80 anos, digamos, eu vou ter 20 com meu filho dentro da minha casa. E os mais difíceis vão ser só esses primeiros, assim, o primeiro é mais difícil, o segundo já vai talvez ficando menos, aí depois a gente descobre que na verdade fica sempre difícil, só muda o difícil, né? Mas não fica menos ou mais, não, só vai mudando, mas enfim, esse tipo de perrengue que deixa a gente tão exausta, tão morta, que é o acordar de madrugada, que é a cólica, o refluxo. Começa a andar, tem que correr atrás. Isso, e ficar segurando o tempo todo pra não cair, tudo isso. Poxa, isso voa assim, escapa, é muito rápido. E aí eu sempre tinha esse cuidado, desde ele muito novinho. Quando eu tava nesse sentimento de, eu quero que essa fase passe, meu Deus, eu não aguento mais isso, eu quero que essa fase passe, eu me chamava de volta ao racional, assim, não é racional, é o centro, talvez, pra me lembrar, eu mesma, Marcele, daqui a pouco isso acaba. E você vai ter vontade de ter Você outro. vai querer de novo viver isso polêmica. aqui. Vamos falar sobre isso. Vai ter vontade de ter outro. Ou não. Assim, e foi, acabou, passou, né? Então, daqui a pouco sou eu e o André sozinhos em casa de novo, podendo fazer tudo que a gente quiser fazer, porque a criança já foi, cresceu, saiu, tá lá querendo saber só dos amigos dele, não quer mais saber da gente. Então, deixa eu aproveitar, deixa eu fazer a minha cama compartilhada, vou fazer até umas horas e assim a gente vai. Essa questão da cobrança externa, voltando, né, para essa cobrança externa, porque você falou da cama compartilhada, eu faço cama compartilhada e a minha já tem 7. E até hoje continuam se metendo na minha cama compartilhada. Não entenderam ainda, né? Não Depois de 7 ainda, anos. Depois de 7 anos, Que não é a adianta se nossa meter. vontade. E que eu acho que é mais minha do que dela, né? Porque eu só fico pensando, meu Deus, abraçadinha. Pois Fala mais sobre isso, Carol. Pois é. E aí, eu tinha separado um trecho aqui acerca dessa questão da cobrança externa e também dessa construção do maternar. Eu tinha separado um trecho do livro Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, da Tati Bernardi, que eu achei bem interessante para a gente conversar aqui. Vejam, não é exatamente natural e mágico ver meu corpo, que trabalhava 15 horas por dia e fazia pilates e musculação e sexo, se arrastar deprimido pelo jardim do prédio.
Sinto que toda a minha energia vital foi sugada por um pequeno OVNI e que, enquanto isso, uma torcida organizada pela minha mãe, chamada Todo o Resto da Humanidade, chacoalha pompons na minha cara e levanta faixas com dizeres: tem que se sentir muito animada e abençoada, ou você é uma vaca. Né? Se você não tiver em toda essa fase, né, que a Marcele acabou de relatar, se você não tiver animada, se você não tiver se feliz, sentindo abençoada, agradecida, se você estiver chorando de cansaço, como eu chorei várias vezes, você é uma vaca. Né? Assim, é isso, né? É a cobrança de todo. Não adianta. Então, assim, se a gente não consegue se livrar da culpa pelo raciocínio, por exemplo, como eu faço, de que naquela época eu não tinha esse repertório, então não adianta eu ficar me culpando, enlouquecendo, porque lá eu agi daquela forma, porque era aquele repertório que eu tinha. Então, se a gente não alcança esse lugar por esse tipo de raciocínio, que a gente alcance pelo raciocínio de que o que você fizer não interessa, a forma como você fizer, vai ter alguém que vai chegar pra você e vai dizer que não tá bom o suficiente, e vai dizer que desse jeito não é o mais adequado, e vai dizer que desse jeito não é certo. Então, assim, você pode estar esbagaçada de dar o seu melhor, fazer o máximo que você pode. Você pode, inclusive, ter passado por cima de você diversas vezes para dar mais do que o que você podia. Vai chegar alguém para dizer que ainda não é o suficiente, que ainda não tá bom, que ainda não é... Então, assim, não tem como. Ou seja, não tem desse como. pedestal que Exatamente, não tem como. Reconheça que você é humana. Exatamente. Reconheça que você vai errar, que você vai falhar. Isso. Reconheça que o seu maternal você está construindo todos os dias com seu filho, que você precisa estar emocionalmente preparada para que o seu filho também esteja emocionalmente preparado para a vida. Enfim. Porque se a gente não se cuida, se a gente não, como a gente já falou aqui em algum momento, né? Se a gente não para esse momento, que seja 15 minutos por dia, que seja uma vez por semana, eu não sei, cada uma vai ter a sua realidade, que seja no caminho para o trabalho, ouvindo alguma coisa que você quer ouvir, e não a música que a criança está pedindo para você colocar no carro, não sei, mas arranje alguma coisa, arranje alguma forma, né? Cada uma dentro da sua realidade. O que der, podem ser 10 minutos, 5 minutos, enfim, para fazer uma oração, para parar, para se conectar, para se concentrar, exatamente, né? Tomar um copo com água, assim, com calma. Alguma coisa a gente tem que... Outra coisa, também perceba que a responsabilidade não é só sua. Não. Né? Colocaram a gente nesse lugar que não é só nosso. Exatamente. O dever de cuidado, de acolhimento, não é só nosso. A mulher, ela não tinha um papel na sociedade. Então, qual foi o papel na sociedade que restou para a mulher na sociedade e na família? Cuidar dos filhos, com exclusividade. Né? Ou seja... Cuide-se, acolha-se, faça psicoterapia, faça análise, converse com outras mulheres, com outras mães. Escreva, né? Coloque em algum lugar isso. Faça escrita terapêutica. Isso. Pega o caderninho. Aqui, gente, a dica da escrita terapêutica. É assim. Pega o caderninho e escreva lá tudo que você tá sentindo. Exatamente. Só o que vem na cabeça. Eu estou explodindo. Eu quero jogar esse caderno pela janela. Não tem problema, coloque no papel, escreva, né? Se não dá pra fazer terapia, se não dá pra sair e encontrar alguém porque seu tempo tá corrido, porque isso... Escreva. É mágico. Pra mim, é mágico como esse negócio organiza a minha cabeça de uma forma assim que eu não sei explicar. É como se eu estivesse de fato falando com outra pessoa quando eu vou colocando no papel. Né? Então me ajuda demais. Marcele, obrigada. Foi uma honra receber você aqui. Continuar conversando. Como a gente já sabe que sempre acontece, né? Se a gente pudesse, estaríamos aqui à noite, até de madrugada, conversando sobre isso. Eu que agradeço, meninas, imensamente. Obrigada. Feliz Dia das Mães. Antecipado. Já. Feliz Dia das Mães para vocês Feliz também. Dia das Mães. Eu agradeço demais esse convite, demais essa oportunidade, porque assim, eu realmente acho que quanto mais a gente conseguir abrir esse espaço, né, do diálogo, pra gente cuspir tudo aquilo que a gente sente vontade, necessidade de cuspir. Acabar com esses tabus. Exato, né? Eu acho que isso vai ajudando, vai criando uma movimentação para que em outros espaços isso também vá acontecendo. Né? E não precisa a gente pensar isso em escala global. Não é que a gente queira necessariamente ter esse impacto global. Poxa, se uma pessoa que escuta o podcast aqui
da gente hoje, uma única mulher, uma única mãe que escute a nossa conversa e ela se sinta autorizada ou instigada a chegar para a amiga do lado dela e começar a conversar Dizer o que tá sentindo. qualquer coisa sobre isso, eu acho que a gente já fez. Assim, a gente já E cumpriu, homens né? também, pais também, com também certeza, precisam com certeza, ouvir com certeza. sobre isso, né? E falar, né? E falar, trocar. falar. Isso, Sim. isso. Maravilhosas. Obrigada. Que Muito prazer. obrigada, meninas. Até a próxima. Até a Obrigada, próxima. até a próxima. Tchau, tchau.